Olá, alunos do curso de Álgebra Linear da disciplina Semipresencial. Hoje é a nossa quarta aula sobre determinante. E o assunto da aula de hoje é um assunto muito interessante, que é um assunto sobre eliminação gaussiana. Você vai ver que essa é uma propriedade extraordinária para calcular determinante de qualquer ordem. Porque nós vimos nas aulas anteriores a calcular o determinante de uma matriz 2x2 e uma matriz 3x3. Isso aí você tem diversas técnicas e qualquer técnica que você usar acaba se adequando de uma maneira prática, rápida e fácil. Só que quando você se trata de um determinante de uma matriz maior, de ordem superior, ordem 4, ordem 5, vai se tornando cada vez mais difícil de fazer essas operações. Então a eliminação gaussiana é uma estratégia excelente para que seja aplicada em matrizes de ordens elevadas. Então vamos ver como que se trata. Nós vamos fazer um passo a passo aqui, acompanhe detalhe por detalhe, vá pausando o vídeo, faça as anotações, porque essa aula aqui eu considero a melhor aula dessas 4 sobre determinante, porque ela é muito interessante. Então não perca um segundo dessa aula, é muito importante. Faça todas as anotações adequadas. Veja bem, começamos por operações elementares. É provável que você já tenha visto isso nas aulas de sistemas lineares. Então, o que eu vou estar abordando aqui nada mais é do que uma breve revisão de um assunto que você já viu anteriormente. Muito bem. São 3 operações elementares sobre as linhas de uma matriz. A primeira delas é a permuta da iésima linha para jésima coluna. Em outras palavras, trocar uma linha por outra. Troquei a linha 2 para a linha 4, linha 5 pela linha 6. Troquei 2 linhas. Então, esta operação, a simbologia é essa. Troquei 2 linhas. Então, é chamada operação elementar sobre as linhas de uma matriz. Nada demais, né? Observe, olha lá, ó. Eu troquei a linha 2 com a linha 3 dessa matriz aqui, ó. Então, o que acontece? Como é que ela fica? Fica assim, ó. A linha 2 desceu, a linha 3 subiu. Ficou assim. Então, essa é uma troca de linhas. Observe aqui, ó. Essa aqui é a linha 3 naquela matriz. Essa daqui, ó, é a linha 4 dessa matriz. Então, houve uma permuta de linhas. É uma operação elementar. Outra operação elementar. Multiplicação da iésima linha por um escalar não nulo. É importante que esse escalar seja não nulo, tá? Porque se for um escalar nulo, a sua matriz você zera toda a linha. Aí você perde as propriedades, como determinante da matriz vai ficar zero. Então não tem muito sentido estudar uma linha nula da matriz. Então, se você multiplicar uma linha por um escalar não nulo, isso vai ser considerado uma operação elementar. Então, olha o que acontece. A nomenclatura é essa, né? Você pegou a linha I e multiplica por K a linha I, ó. Olha lá, ó. Vamos ver como é que fica? Olha lá. Peguei essa matriz e digamos que eu peguei a linha 2 e multipliquei por menos 3. Então, eu vou pegar esta linha 2 aqui, ó, e vou multiplicar por menos 3. Então, o que acontece? Olha ela aqui, ó. Multipliquei 4 vezes menos 3, menos 12, menos 1 vezes menos 3, 3. É uma operação elementar. E a terceira operação elementar vai ser a substituição da iésima linha pela própria linha, pela iésima linha, mais K vezes a jésima linha. Vamos explicar isso melhor. Apesar de parecer ser difícil, não é. É muito simples essa operação. Quer dizer o seguinte, você tem uma linha, vamos supor, a linha 2. Você vai trocar a linha 2, vai sair a linha 2 de cena e você vai substituir a que estava lá pela soma dela com uma outra multiplicada por um número. Então, você pegou a linha 4, multiplicou por 5 e somou com a linha 2. Então, quando você vem cá, troca essa soma em cima da linha que já existia, esta é a operação elementar 3. Isso não é regra, mas só para que fique claro na nossa linguagem aqui, ó, quando eu me referir à operação elementar 1 ou operação elementar do tipo 1, eu estou me referindo à operação que nós fizemos aqui, troca de 2 linhas. Quando eu me referenciar à operação do tipo 2, eu estou dizendo que eu multipliquei uma linha por um escalar. E quando eu me referir à operação elementar do tipo 3, é essa daqui, que eu troco uma linha pela soma dela com outra, multiplicada por um escalar. Então vamos ver um exemplo? Imagina que você tem essa matriz, aí eu peguei, vou trocar a linha 3, olha lá, observe, troquei a linha 3 pela soma dela com a linha 1 multiplicada por 2. Então olha como é que fica. Eu multipliquei por 2 a linha 1 e somei com a linha 3. Então, essa linha 1 eu multipliquei por 2, então aqui vai ter um 2. Somei com 3, vai dar menos 1. Multipliquei por 2, deu 0. Somei com 4, ficou o próprio 4, tá certo? Então, aqui, esta linha aqui, ó, foi a linha 3 que eu substituí por esta soma. Então, muito importante que
Quando eu classificar as operações elementares como tipo 1, tipo 2, tipo 3, é só para referenciar, só que para que fique claro que tipo de operação que nós fizemos, porque isso vai dar interferência lá na hora de nós calcularmos o nosso determinante. Inicialmente, essa parte, está tranquilo, tudo certinho, ótimo. Vamos dar um passo à frente aí. Vamos falar agora de matriz elementar. Falei de operações elementares e o que vem a ser uma matriz elementar. Bom, muito bem. Pega a matriz identidade, N por N. Você lembra qual é a matriz identidade? Na aula sobre tipos de matrizes, eu falei quais eram cada tipo de matriz. Matriz quadrada, matriz diagonal, fui dando cada tipo. E lá nós falamos da matriz identidade. Se você não lembra, você pode voltar lá e assistir. Mas só para te ajudar a recapitular o assunto, matriz identidade é aquela matriz diagonal, lembra? Matriz diagonal, em que a diagonal principal é toda formada por elementos iguais a 1, certo? As entradas todas são iguais a 1. Muito bem. Então, pega a matriz identidade, a operação elementar sobre uma linha da matriz I, ou seja, vamos imaginar que eu peguei a minha matriz identidade e apliquei uma operação elementar do tipo 1. Lembra que a operação elementar do tipo 1? Eu troco duas linhas. Se eu trocar duas linhas dessa matriz, eu apliquei uma operação elementar sobre a linha. Isso vai gerar uma nova matriz. Essa matriz que foi obtida da identidade por uma das operações elementares que nós acabamos de definir, essa matriz que vai surgir, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de matriz elementar. Ou seja, não fizemos quase nada. Só estamos incorporando agora um pouquinho de uma definição a mais acerca de uma coisa que você já sabe, certo? Então, por exemplo, se eu pego a minha matriz de identidade e aplico uma operação elementar do tipo 2, o que é a operação elementar do tipo 2? Eu multiplico uma linha por um escalar, gera uma nova matriz. Essa matriz que nasceu, ela é chamada matriz elementar, tá certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, só para que fique claro. Pensa bem, olha lá, eu estou com a matriz de identidade, peguei na minha matriz de identidade e troquei duas linhas. Digamos que eu troquei a, linha 1 com a linha 2. Vamos ver o que acontece aqui. Troquei duas linhas aqui, ó. Troquei a linha 1 com a linha 3 aqui, ó. Eu troquei a linha 1 com a linha 3 aqui, ó. Troquei a linha 1 com a linha 3. Aqui nasceu uma nova matriz. Eu estou falando uma matriz elementar do tipo 1. Por que do tipo 1? Porque eu apliquei uma operação elementar do tipo 1, ou seja, troquei uma linha por uma coluna. Desculpa, uma linha por outra linha. O que isso acontece com o determinante? Vamos observar. O determinante da matriz identidade, aqui, ó, nós sabemos que o determinante da matriz identidade é igual a 1. Agora observe, esta matriz elementar, quando eu apliquei uma operação elementar do tipo 1, ou seja, troca de duas linhas, o que aconteceu com esse determinante? Bom, se aquele determinante lá é 1 e aqui eu troquei duas linhas, nós já fizemos isso na aula de número 3, propriedades do determinante. O que acontece com o determinante de uma matriz quando você troca duas linhas? Você lembra disso? Se não lembra, então eu vou te dar uma sugestão. Pausa o vídeo agora, vá lá, olha, confere e volta para cá. Eu espero. Vamos lá, pausa aí. Ok? Viu o que é? Muito bem. Então, quando eu troco duas linhas, o determinante faz o quê? Troca de sinal. Então, se aquele de lá é 1, essa matriz veio da de lá trocando duas linhas, então o que acontece com esse determinante? Ele vai ser menos 1, ok? Muito bem. Então, quando eu tenho uma matriz elementar do tipo 1, o determinante dela vai trocar o sinal. Tá certo? Muito bem. Vamos ver outro exemplo. Pegue aqui essa matriz aqui, identidade de quarta ordem. Aí eu peguei, vou substituir uma linha, vou multiplicar uma linha por um escalar. Então, isso aqui é uma operação elementar do tipo 2. Por quê? Porque eu vou multiplicar uma linha por um escalar. Então, imagine que eu fui lá e multipliquei a segunda linha por 3. Tá vendo aqui? Olha lá o que aconteceu. A segunda linha está multiplicada por 3. O que acontece? O determinante da identidade, você já sabe, olha lá. Determinante da identidade é 1. Essa daqui, você multiplicou uma linha por um escalar? O que acontece quando você multiplica uma linha por um escalar? O determinante fica multiplicado por aquele escalar, lembra? Essa propriedade número 2 da aula passada. Olha lá, ó. Então, se aquele determinante lá é 1, esta matriz foi obtida da de lá multiplicando uma linha por 3, então esse determinante é 3.
Tá certo? Muito bem. Então aqui, ó, temos a matriz de identidade. E 5, o que eu vou fazer? Eu vou trocar uma linha pela soma dela com uma outra, multiplicado por um escalar. Então, olha o que nós vamos fazer. Pegamos essa matriz aqui. O que nós fizemos nessa matriz aqui? Ó? Olha lá. Eu peguei a linha 1, aqui, ó, e somei com a linha 5. Certo? Olha lá. Ó. Linha 1 somado com a linha 5, olha lá, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 1, 1. Peguei e somei a linha 1 com a linha 5, somei. E vou substituí-la em algum lugar. Vou lá substituir ela na linha 5. Então, esta linha 5 aqui, ó, ela é uma linha que foi trocada. Foi trocada pela soma dela com uma outra. Então, eu tirei a linha 5 de cena e coloquei no lugar dela a soma da que já estava com uma outra. Essa é uma operação elementar do tipo 3. E quando você pega o determinante dessa matriz aqui, ó, o determinante daquela matriz lá, ó, é 1, nós já sabemos. O determinante desta matriz aqui, ó, vamos recordar. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, nós vamos relembrar da aula passada, mas se você quiser pensar aqui, ó, isso aqui é uma matriz triangular, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Uma matriz triangular, triangular inferior, lá, porque aqui você tem um triângulo de zeros aqui, tá vendo? E o determinante de uma matriz triangular superior ou inferior é o produto da diagonal principal. Isso nós vimos na aula passada. Se você multiplicar a diagonal principal aqui, ó, o determinante vai dar 1. Então, ou seja, quando você aplicar uma operação elementar do tipo 3 na minha matriz de identidade, você não altera o determinante. Ele continua a mesma coisa. Então, só para a gente dar um resumo isso na forma de um teorema, o que nós vamos fazer? Você vai ver o seguinte, se a sua matriz n por n, aí pode ser qualquer matriz, se a minha matriz B, resultar de quando duas linhas ou colunas de A são permutadas, ou seja, fiz uma operação elementar do tipo 1, aí o que acontece? Então o que vai acontecer? O determinante da nova matriz vai ter o sinal trocado, tá certo? Segundo, se a minha matriz B resultou de A por uma, ou pode ser a linha ou a coluna multiplicada por um escalar, então a minha nova matriz vai ficar com determinante, vai ser o determinante A multiplicado por K. Você multiplica por K o determinante da nova matriz, tá certo? E a terceira é mais difícil ler do que fazer, você vai entender. É a operação do tipo 3 que nós acabamos de fazer. Tá falando lá, ó, se a matriz B resulta de A, né? Quando um múltiplo de uma linha é somado com uma outra linha, quando o múltiplo de uma coluna de A é somado com outra coluna. Quer dizer, é mais difícil escrever isso do que falar. Em outras palavras, é o seguinte, se eu obtive a minha matriz B de A, aplicando uma operação elementar do tipo 3, então o que acontece? O determinante da nova matriz não se altera. Ele continua sendo o mesmo determinante de A. Então, este teorema é muito importante para nós darmos sequência à nossa aula. Aqui nós estamos encerrando a primeira parte dessa aula, com esses resultados, sobre operações elementares, matriz elementar e esse teorema aqui sobre generalizando esse conceito, tá certo? Então, nós vamos dar sequência, não saia daí, dê uma paradinha, respira um pouquinho, nós vamos dar sequência agora, imediatamente, na segunda parte. Te vejo lá!